Glória seja dada ao nome de Jesus, esse Deus maravilhoso, perfeito, eterno, santo, justo. A Ele toda honra e toda glória. Que a graça do Senhor Jesus e a paz esteja com você. Quero deixar uma mensagem no seu coração que se encontra aqui no capítulo 8 do livro de Romanos, no versículo 11, que diz assim: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Esse Deus maravilhoso. Se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, Cristo também vivificará os nossos corpos mortais pelo seu Espírito que em nós habita. Que palavra maravilhosa! Jesus habitará em nós, esse Jesus que ressuscitou também habitará em nós para vivificar os nossos corpos mortais pelo seu Espírito Santo. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Nós não podemos viver segundo a carne, mas nós devemos viver segundo o Espírito. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Que palavra maravilhosa. Então é uma guerra todo dia, uma batalha todo dia, né, irmãos? A gente mortificando as obras do corpo. É uma guerra todo dia, matar um leão por dia. E assim o Senhor vai nos dando força para vencermos essa jornada. Porque se nós vivermos segundo a carne, nós vamos morrer, nós vamos perecer. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós precisamos todos os dias morrer para nós mesmos, mortificar as obras do corpo, para vivermos em espírito. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Desejemos todos os dias os nossos corações serem filhos de Deus, obedecer a palavra do Senhor, para alcançarmos essa adoção de filhos, filhos desse Deus maravilhoso, esse Deus que deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos de fato sermos livres. Porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Deus é maravilhoso, Ele nos torna os seus filhos através desse sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para que tenhamos vida e vida em abundância, que nós cada dia possamos mortificar as obras do corpo, cada dia renunciar ao mundo, cada dia renunciar aquilo que é pecado, aquilo que nos contamina, cada dia mais sermos limpos. A palavra diz: aquele que é limpo, limpe-se mais, limpe-se mais. Aquele que é sujo, infelizmente, cada dia se surge mais, mas quem tem a oportunidade de se limpar, não perde tempo, corre para os braços do Pai, deixa a sujeira, limpe-se cada dia mais, limpe-se na presença do Senhor. Ainda é tempo de correr para os braços do Senhor, o tempo se chama agora, o tempo é o momento que nós temos de correr para os braços de Jesus. A palavra de Deus diz: todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, por si mesmo já está condenado, porque a palavra diz também que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E também a palavra diz: aquele que quer ser filho de Deus e diz que ama a Deus, obedeça à palavra de Deus, guarda os meus mandamentos, disse Jesus. Então nós temos que estar enquadrados nos mandamentos, obedecendo a palavra de Deus, mortificando em todo o tempo da nossa vida as obras do corpo, para vivermos segundo o Espírito Santo de Deus, para sermos achados como filhos e filhos herdeiros da promessa de Deus.
Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê força para cada dia mortificar as obras do corpo, porque não é fácil. Nós matamos um leão por dia para poder estar na presença de Deus. Não é fácil. Às vezes muita gente pode achar que é fácil, mas não é fácil. Mas com Jesus nós podemos vencer. Às vezes tem pessoas que pensam assim, eu vou me tornar um cristão, vou tornar um obediente à palavra de Deus e acha que vai viver mil maravilhas. Não, pelo contrário, quando a gente começa a seguir a palavra e começa a tirar o nosso tempo, focar nas coisas de Deus, obedecer a palavra, aí começa a luta. Por quê? Porque as trevas não querem, então começa a tentação. Então vem a tentação, vem a dificuldade, o inimigo tenta de todo lado nos tirar daquele propósito, mas a palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós precisamos resistir o tempo todo. E nós resistimos como? Obedecendo a palavra, lendo a palavra e não deixando de estar escudados nela. Que o Senhor Jesus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.